batalhas. E aí, jovem, vamos seguir a lição? Sextou, né? Sexta-feira, dia 14. Dia estão passando rápido, né? Daqui a pouco chega o final do mês. Dia 14 de novembro. Um caminho melhor. Mas antes de a gente fazer a leitura da lição da Escola Sabatina, vamos fazer uma breve oração, tá bom? Ai, Jesus. Ô banco. Oremos. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida, pela saúde, pelo ar que a gente respira. Nos ajude, Pai querido, a entender a mensagem desta manhã. Abençoe, Pai, cada inscrito desse canal, cada amigo, cada familiar. Que esse canal, Pai, possa ser um canal de bênção para as pessoas. Nos ajude, Pai, a entender a mensagem, Pai. Que o Santo Espírito venha nos dar sabedoria e entendimento, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. A indignação dos israelitas foi grande ao saberem do engano de que tinham sido vítimas. Toda a congregação murmurou contra os príncipes, mas estes se recusaram a quebrar o acordo, embora conseguido por meio de fraude, porque haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel, e os filhos de Israel não os feriram. Versículo 18. Acho que o capítulo de Josué, né? O livro de Josué, quer dizer. Os gibeonitas tinham se comprometido a renunciar à idolatria e aceitar o culto a Jeová, e a conservação de sua vida não era uma violação da ordem de Deus para destruir os idólatras cananeus. Por isso os hebreus não tinham com seu juramento cometido pecado, e apesar do juramento ter sido conseguido pelo engano, deveria ser respeitado. Quando alguém empenha sua palavra, deve considerar um dever sagrado. Olha, cumprir o que prometeu, a não ser que a promessa o obrigue a praticar um ato errado. Então, como eu falei para vocês, né, no vídeo anterior, quando a gente faz uma promessa, a gente deve cumprir. Por quê? Porque nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus e devemos ser pessoas honestas diante de Deus, primeiramente, segundamente, diante da sociedade. Vamos continuar aqui. Nenhuma consideração de lucro, vingança ou interesse próprio pode de qualquer maneira afetar a natureza violável de um juramento ou compromisso. Os lábios mentirosos, presta atenção aqui, ó. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Provérbios 12, 22. Então a pessoa que conta mentira, né? Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. No entanto, os gibeonitas queriam se sair melhor se tivessem abordado Israel de forma honesta, embora com sua submissão a Jeová tivessem conseguido permanecer com vida. O engano apenas trouxe sobre eles desonra e escravidão. Deus tinha tomado providências para que todos os que renunciassem. Ai, Jesus, vou pra lá. Renunciassem ao paganismo e se unissem a Israel. Vai pra lá. Também recebessem as bênçãos da aliança. Estavam incluídos na designação do estrangeiro que peregrina convosco, e com poucas exceções, essa classe deveria desfrutar de favores e privilégios iguais aos de Israel. A instrução do Senhor foi: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis como natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-los-eis como a vós mesmos. Levítico 19, 33 e 34. Então, né, tanto faz quanto o natural da terra, como o estrangeiro que vinha de fora, né, de alguma cidade, o povo de Israel queria que tratar do mesmo jeito, como se fosse uma pessoa natural da terra deles, né? Com relação à Páscoa e à oferta de sacrifícios, foi ordenado quanto à congregação: haja apenas um estatuto para vós, outros,
como para o estrangeiro que morar entre vós. Como vós sois, assim será o peregrino perante o Senhor. Números 15, verso 15. Essa era a posição em que os gibeonitas poderiam ter sido recebidos se não tivessem recorrido ao engano. O fato de terem sido feitos rachadores de lenha e carregadores de água por todas as próximas gerações não era pouca humilhação para os habitantes de uma cidade real, cujos homens eram guerreiros valentes, mas como adotaram a aparência de pobreza com o fim de enganar, esta ficou sobre eles como sinal de servidão perpétua. Assim, em todas as gerações subsequentes, sua condição servil mostraria o quanto Deus odeia a falsidade. Então, como diz a lição aqui, o povo lá, os gibeonitas, eles são homens valentes de guerra, eram, na verdade, homens valentes de guerra, mas por eles cometer esse engano, mentir, Deus colocou eles para eles racharem lenha e carregar água. E que nesse dia, a gente venha refletir se a gente tá falando a verdade para alguém, seja para o nosso pai, seja para nossa mãe, seja para o nosso esposo, seja para um líder da igreja, não importa, Como eu falei para vocês, a gente sempre deve falar a verdade, porque quem mente, é filho do diabo, de acordo com João 8,44. Então que nós possamos falar a verdade e ser sempre honestos, Sempre honestos e humildes também. Vamos fazer a oração para nós encerrar o vídeo? Oremos. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida e pela saúde. Nos ajude, Pai querido, a sermos honestos, a falarmos sempre a verdade. Nos ajude, Pai, a aprender a cada dia um pouco mais da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Comenta aí, tá bom? O que vocês estão achando dos vídeos, das lives. Compartilha e ative as notificações. Quero agradecer a minha nova inscrita, a Mirna Alessandra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Beijos. Que o Papai do Céu abençoe nosso dia e estude a lição.